tudo começou saindo completamente do controle. O deus da chuva finalmente apareceu. Bom, nesse caso, ainda é um pesadelo criado por Killingham, mas isso já significa muita coisa. Porque, assim como Nika, deve existir alguém que realmente possua essa fruta. E eu acho que praticamente todo mundo já está pensando na mesma pessoa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Hoje a gente vai analisar e teorizar sobre o capítulo 1182 do mangá, que trouxe revelações extremamente importantes, além de vários detalhes que praticamente confirmam algumas teorias gigantes da obra. Então bora direto pro vídeo. O capítulo começa mostrando o confronto entre Imu e Loki na sua forma de Nidhogg. E logo de cara, Imu fala algo muito estranho. Ele diz que chegou a pensar que jamais voltariam a se encontrar neste mundo, além de chamar Loki de traidor amaldiçoado. E sinceramente, essa fala me deixou bastante confuso. Porque quando Imu fala neste mundo, isso pode ser apenas uma expressão comum, mas também pode esconder algo muito maior. Será que existe outro plano de existência dentro do universo de One Piece? Quero dizer, se tanto Nidhogg quanto Imu possuem ligações diretas com vontades de Akuma no Mi, talvez Imu esteja se referindo justamente àquele plano conceitual que o Vegapunk mencionou anteriormente. Aquele lugar onde os conceitos das frutas existem antes mesmo de se manifestarem no mundo real. Ou seja, talvez quem esteja falando com o Nidhogg não seja apenas Loki, mas a própria vontade da fruta. Claro, o mais provável ainda é que seja apenas uma forma de falar, mas o simples fato de Imu chamar ele de traidor já muda muita coisa. Isso implica que, em algum momento da história, os dois estiveram do mesmo lado. E eu tenho a sensação de que esse lore não pertence ao século perdido, mas sim a algo ainda mais antigo. Talvez ao chamado Primeiro Mundo, citado nos Harley. Pode ser justamente isso que Imu quis dizer com neste mundo, o mundo atual. Afinal, já conhecemos a antiga lenda sobre um guerreiro gigante capaz de se transformar em Nidhogg, acompanhado de Ratatosk, lutando diretamente contra Nika. Então talvez, naquela época, Nidhogg fosse aliado de Imu ou de algo ainda maior que existia antes dele. Mas alguma coisa mudou no caminho e ele acabou abandonando esse lado para se juntar a Nika. Logo depois, vemos a neve começando a cair e Imu confirma que aquilo é resultado da colisão entre os raios de Loki e o gelo de Ragnir. E aqui, finalmente, temos a confirmação definitiva dos poderes envolvidos. Imu então diz: Ragnir, então você passou todo esse tempo esperando por um novo mestre. Que nostalgia! E finalmente recebemos a apresentação oficial. O martelo Ragnir possui a Zoan, da argila, modelo mitológico Ratatosk. Em japonês, algo próximo de esquilo glacial. Ou seja, confirmado. Ragnir é um objeto que comeu uma Akuma no Mi. E isso é absurdo, porque provavelmente essa tecnologia já existia desde o século perdido. O Grande Reino talvez tenha conseguido recriar criaturas mitológicas do passado exatamente da mesma forma que Vegapunk faz atualmente, dando Akuma no Mi para objetos inanimados. Depois disso, vemos Ratatosk lutando ao lado de Loki em um ataque combinado. E em resposta, Imu usa um golpe completamente novo, claramente inspirado na cultura azteca, fazendo referência a um eclipse. O que faz total sentido, afinal, ele é literalmente o inimigo do Deus do Sol. Imu então lança seu Homem aos céus, aumenta seu tamanho, e dali começam a surgir pequenas versões explosivas da criatura, indo diretamente contra Loki e Ratatosk. E eu preciso falar, esse homem com os olhos de Imu é uma das coisas mais estranhas que já apareceram em One Piece. Porque me passa muito a sensação de que isso é um estágio avançado do despertar das Akuma no Mi. Como se aquela criatura fosse a própria vontade da fruta exteriorizada no mundo real, separada do corpo do usuário. Depois disso, temos algumas cenas da Lilith que, à primeira vista, parecem apenas transição, mas claramente não são. Oda usa esse momento para fazer Vegapunk praticamente confirmar que existe alguém acima de todos dentro do governo mundial, o verdadeiro inimigo. E sinceramente isso faz bastante sentido. Estamos falando de uma organização que existe há mais de 800 anos. Seria natural que durante todo esse tempo surgisse uma escuridão ainda maior por trás da disputa de poder. E quando Vegapunk diz, se esse for realmente o caso, então ele não termina a frase. Mas o que Lilith claramente está pensando é que agora faz sentido alguém estar utilizando a Mother Flame e liderando a guerra contra Joy Boy. O próprio Vegapunk já tinha dito anteriormente que a batalha iniciada durante o século perdido nunca terminou de verdade. Logo depois, vemos Sanji finalmente se levantando para ajudar. E então acontece um pequeno flashback mostrando Killingham indo embora enquanto o cozinheiro ainda estava caído no chão, ferido por Imu. E aqui, vamos ser sinceros, Killingham foi completamente arrogante, porque ele deveria ter finalizado o Sanji ali mesmo, mas provavelmente ignorou ele por puro orgulho, acreditando que, com Imu presente, ninguém mais teria chance alguma de vencer. Em seguida, voltamos para a biblioteca, onde descobrimos que o Coruja Biblo havia escondido todos os livros através de uma passagem subterrânea que levava para uma sala secreta. E quando Robin percebe isso, cara,
isso está com muita cara de Poneglyph. Eu imagino que Killingham tenha exatamente o mesmo tipo de coração metálico que Sommers possui. E sinceramente, se Zoro e Sanji realmente forem enfrentar esses dois cavaleiros sagrados, o que o final do capítulo praticamente confirma, então o mais lógico seria termos Zoro contra Killingham e Sanji contra Sommers. De primeira, muita gente pode pensar que Sanji enfrentaria Killingham por vingança, já que foi ele quem deixou o cozinheiro quase morto anteriormente. Mas olhando para os estilos de luta, a divisão inversa parece muito mais coerente. Killingham usa uma lança e normalmente os maiores adversários do Zoro sempre envolvem armas cortantes ou combate armado direto. Então faz bastante sentido imaginar Zoro enfrentando ele. E como eu falei antes, provavelmente o segredo da derrota de Killingham está justamente naquele coração de aço. Mas aí surge outra pergunta. Como o Sanji derrotaria Sommers? E a única possibilidade que me vem à cabeça é algo absurdo. Talvez o Sanji utilize uma versão ainda mais avançada do Ifrit Jambe, concentrando tanto calor em um único chute que consiga literalmente derreter o coração metálico de Sommers. E cara, isso seria brutal. Porque Oda normalmente evita fazer os Mugiwara matarem seus oponentes de forma explícita. Mas talvez dessa vez a situação seja diferente. Afinal, a gente achava que esses dois cavaleiros sagrados já tinham perdido importância na história. Eles foram derrotados relativamente fácil antes. Só que agora Imu fortaleceu os dois usando aquele Homem Sombrio. Então provavelmente eles finalmente vão se tornar ameaças reais para Zoro e Sanji. E além disso, Sommers acaba revelando uma informação extremamente importante. Ele comenta que o corpo de Imu não foi feito para permanecer muito tempo fora de Mary Joyce. Mas entende o motivo de Imu ter vindo pessoalmente concluir a missão? Já que em Elbaf estão reunidos tanto o poder militar que eles desejam controlar, quanto o poder que precisam eliminar. E com isso, claramente ele está falando de Nidhogg, Ratatosk e Nika. Mas o detalhe mais importante é justamente sobre o corpo de Imu, porque agora finalmente entendemos por que Imu começou a cuspir sangue logo depois de aparecer em Elbaf. Se ele se afasta de Mary Joyce, seu corpo começa a enfraquecer. E eu consigo pensar em duas possibilidades aqui. A primeira é que Imu possua algum tipo de doença parecida com a escama de Safira. Algo relacionado à luz do sol, como se ele simplesmente não pudesse sobreviver exposto ao mundo exterior por muito tempo. Mas existe outra teoria que me parece ainda mais interessante. Talvez o corpo de Imu esteja literalmente apodrecendo. E ele só consiga continuar vivo graças a alguma fonte de energia escondida em Mary Joyce. Talvez algo conectado à árvore Eva, que pode estar mantendo sua juventude artificialmente. E então chegamos ao momento mais impactante de todo o capítulo. Killingham admite que perdeu o controle. Segundo ele, acabou invocando através de sua fruta justamente aquilo que mais teme. E não apenas ele, mas todos os Tenryubitos. Killingham então diz algo muito importante. Para nós que nascemos em terras acima das nuvens, apenas ver água caindo do céu já é algo aterrorizante. E isso é simplesmente insano, porque ele continua dizendo que ouviu histórias sobre o clã de Nika, mas que também existe uma criatura vinda do mundo inferior capaz de fazer água cair sobre a cabeça deles. Essa entidade é conhecida como o Deus da Chuva. E então finalmente vemos Sasa, uma figura feminina gigantesca com 4 braços formados por água, surgindo em meio à tempestade. E o mais impressionante é que o ambiente inteiro muda ao redor dela. A chuva começa a cair violentamente e tudo começa a inundar, quase como se estivéssemos vendo o despertar de uma Akuma no Mi mitológica. E aqui, Oda pode ter acabado de confirmar uma das teorias mais antigas de One Piece. Os 4 deuses de Skypiea realmente existem. O deus do sol, o deus da chuva, o deus da terra e o deus da floresta. E o mais interessante é que Oda parece estar criando os nomes desses deuses usando onomatopeias japonesas. Nika, por exemplo, provavelmente vem da onomatopeia ligada ao sorriso. Aquela sensação de sorrir repentinamente, exatamente como o Luffy faz constantemente. E agora temos Sasa, que vem do som da chuva caindo. E aqui começa a parte mais absurda da teoria. Existe um personagem em específico que apareceu pela primeira vez no mangá justamente debaixo da chuva, acompanhado exatamente dessa onomatopeia. Dragon. E isso muda completamente tudo. Porque Killingham conseguiu invocar Nika como um pesadelo justamente porque existe uma lenda sobre Nika. E também existe uma fruta real. Então o mesmo provavelmente vale para Sasa. Ou seja, se existe a lenda do Deus da Chuva, então provavelmente existe alguém que realmente possui essa fruta. E o principal candidato é Dragon. E sinceramente, quanto mais eu penso nisso, mais sentido faz. A primeira aparição de Dragon já tinha aquela chuva pesada acompanhada da onomatopeia Sa. Killingham também diz que Sasa é justamente aquilo que os Tenryubitos mais temem. Então seria poeticamente perfeito se o usuário dessa fruta fosse exatamente o homem destinado a derrubar o governo mundial, o líder do exército revolucionário. Além disso, a própria lenda fala que essa criatura vem do mundo inferior.
E isso é importante, porque o conceito de alguém vindo do mundo inferior para desafiar os deuses do mundo superior combina perfeitamente com Dragon e os revolucionários enfrentando os Tenryubitos. E se Dragon realmente possuir a fruta do deus da chuva, então ele seria capaz de controlar tempestades, ventos e raios livremente. Tudo passaria a fazer sentido. A tempestade em Logtown, o vento salvando o Luffy, os raios, a mudança climática repentina. Tudo faria parte do mesmo poder. E talvez exista um motivo ainda maior para Oda nunca ter mostrado uma logia da água até hoje. Porque talvez ele estivesse guardando esse conceito para uma fruta mitológica muito mais poderosa. E convenhamos, Dragon ainda é o personagem vivo mais misterioso de One Piece. A gente ainda não sabe qual é sua fruta. E em praticamente todo shonen, quanto mais tempo o autor demora para revelar um poder, mais absurdo ele costuma ser. Então dar para Dragon uma fruta ligada literalmente à água e ao clima faria total sentido. Seria uma das habilidades mais perigosas do mundo. E agora vem o detalhe final. E talvez o mais incrível de todos. Mary Joy sempre foi mostrada com o céu limpo, sempre acima das nuvens. Mas na última vez que vimos Mary Joyce, o céu estava completamente fechado, nublado. E talvez isso signifique apenas uma coisa. O usuário da fruta do deus da chuva já está lá observando tudo. Dragon. Mas apesar dessa teoria do Dragon ser a minha favorita, existe uma segunda possibilidade que também faz bastante sentido. E se no futuro, quem acabar recebendo essa fruta for a Vivi? Porque tem alguns detalhes muito curiosos aqui. Primeiro, Oda fez questão de desenhar essa entidade da chuva com aparência feminina. E isso pode não ser coincidência. Além disso, a Vivi possui cabelos azuis, algo extremamente associado à água dentro da simbologia visual dos animes. Mas o ponto mais importante está em Alabasta. Toda a história da Vivi naquele arco girava em torno da chuva. O país inteiro estava sofrendo por causa da seca criada pelo Crocodile. E justamente no momento em que ele é derrotado, a chuva finalmente volta a cair sobre Alabasta. De certa forma, foi como se a própria Vivi tivesse trazido a chuva de volta para o seu povo. E pensando assim, faz muito sentido imaginar Vivi se tornando futuramente a deusa da chuva. A chuva sempre foi um elemento simbólico extremamente importante em Alabasta. Então transformar a futura rainha do país na portadora desse poder seria algo poeticamente perfeito. E talvez isso vá ainda mais longe, porque existe a possibilidade de Lily Nerona também ter possuído a fruta de Sasa no passado, o que criaria uma conexão gigantesca entre Vivi, Lily e os mistérios do século perdido. Claro, ainda assim, eu continuo preferindo a teoria de que Dragon já possui essa fruta atualmente. Mas, sinceramente, a possibilidade da Vivi acabar herdando esse poder no futuro também é forte demais para ser ignorada. O importante é que agora ficou praticamente claro que Oda finalmente decidiu trazer de volta os 4 deuses citados em Skypiea. O deus do sol, o deus da chuva, o deus da terra e o deus da floresta. E se ele realmente está seguindo esse caminho, então em algum momento da história ainda veremos referências diretas aos outros 2 deuses restantes. E honestamente, isso pode mudar completamente tudo o que sabemos sobre o mundo de One Piece. Porque talvez essas entidades estejam conectadas diretamente às Akuma no Mi mitológicas mais importantes da obra, ou até mesmo às armas ancestrais. Enfim, o capítulo foi simplesmente absurdo. Cheio de revelações, pistas escondidas e detalhes que parecem confirmar várias teorias antigas ao mesmo tempo. E sinceramente, esse é exatamente o tipo de capítulo que eu mais gosto em One Piece. Aqueles capítulos onde o Oda praticamente não responde nada diretamente, mas deixa dezenas de peças espalhadas pra gente montar o quebra-cabeça sozinho. E eu tenho a sensação de que tudo isso, envolvendo os deuses, Imu, Dragon e o século perdido, está começando finalmente a se conectar. Porque quanto mais o Oda revela, mais parece que o final de One Piece já está sendo preparado diante dos nossos olhos. E sinceramente, a guerra final está começando a ficar assustadoramente próxima.